Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Vamos ver as Bíblias em Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns para com os outros. Cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Nós sabemos, irmãos, que uma das palavras que nós falamos dentro da igreja é a palavra caminho. E hoje nós ouvimos um conselho da nossa irmã Marcela, e ela falou sobre o caminho. O caminho é algo que nós devemos olhar para Deus e sempre entender que o nosso caminho não é tão somente a declaração em que Jesus Cristo fala de uma forma mais genérica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando olhamos nós para para os outros, nós sabemos que cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem um entendimento, uma velocidade intelectual, uma velocidade cognitiva. Um entende de um jeito, outro entende do outro. Então, por mais que nós venhamos a desejar a obra de Deus nas nossas vidas, algum sempre vai ser mais veloz, o outro vai ser mais lento, o outro não vai entender. Então, o que faz do caminho algo que nós devemos perseverar, porque quando nós adquirimos um caminho da parte de Deus, em que nós sabemos que estamos tendo os melhores resultados, nós então procuramos, na estabilidade desse resultado, fazer não apenas a estabilidade do resultado. Então, nós fazemos o que também? Nós fazemos o sucesso espiritual que é dado por Deus na sua palavra, para que todos nós alcancemos. Mas, em determinados momentos, nós conflitamos com muitas coisas e não alcançamos o sucesso desse caminho espiritual. Ou seja, uma relativa estabilidade, como disse a nossa amada irmã Marcela, ela colocou que muitas das vezes nós recebemos algumas migalhas. E é a colocação certa, irmãos. Às vezes a pessoa está na casa de Deus e ela fica por anos e anos, em tudo a Bíblia diz dá graças, mas ela não chegou no ápice, não chegou na performance que deve receber muito mais. E por que ela não recebe mais? Porque quando nós falamos de caminho, nós estamos falando de algo que vai beneficiar grandemente a todo o coletivo da igreja, mas de uma forma em que nós vamos entender claramente: vamos sair desse caminho, vamos sair dessa obra. Mas por quê? Porque aqui eu adquiro não só a estabilidade em Deus, mas como também o sucesso em Deus. E isso normalmente, às vezes, não se estende a todos, porque às vezes a obra de Deus na vida de alguns é mais como se fosse um cabresto, uma carga, uma canga, do que propriamente uma alegria em Deus. Então, quando Deus nos dá graça para ouvir uma palavra, nós precisamos entender claramente que o testemunho da nossa amada irmã Ana, ela falou sobre o sacrifício de levar os filhos por um caminho distante, 1 hora para ir, 2 horas para fazer o percurso. Isso, irmãos, é muito relativo quando você começa a entender a realidade de Deus dentro da nossa vida. O que Deus quer que nós entendamos? Porque no passado, as pessoas faziam uma vigília. A vigília começava às 10 horas da noite. Não era meia-noite, eram 10 horas da noite. Aí orava-se de 10 à meia-noite. E de meia-noite em diante eram dadas oportunidades, 5 horas da manhã acabava o culto. Nós vemos que, quando nós começamos a olhar para a realidade de Deus, nós começamos a ver que Deus quer nos ensinar. Só que tem que, em determinados momentos, no caminho, existem muitas coisas que há necessidade que os irmãos e eu e todos nós estejamos afinados. Por quê? Porque eu posso ter deixado de falar palavrão, mas eu deixei de falar palavrão, amém, louvado seja Deus. Eu deixei de mentir, amém. Mas dentro de mim existem outros problemas que fazem com que a minha pessoa não agrade a Deus. Então nós devemos entender o seguinte: bom, eu já fui batizado, já fui levado pelo Espírito Santo, já tenho uma série de experiências, mas quando você olha para o caminho, você começa a ver que existem muitas coisas que, ainda que você já tenha conquistado várias coisas, que não agradam a Deus, e são coisas básicas. Não são coisas que você diz assim: eu vou deixar isso no final. Não, são coisas básicas, porque quando você está procurando o sucesso, você observa que por muito tempo as pessoas fizeram as vigílias, e hoje alguém quer dizer: não precisa disso tudo. Bom, eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que eu não consigo ver algo da parte de Deus extraordinariamente maior
se nós não ouvirmos a Deus, porque Deus fala que nós devemos nos esforçar. Então, às vezes, sinceramente, eu não entendo, porque alguém me fala assim, mas eu nunca tive essa experiência, eu nunca tive essa ou aquela. Irmão, você sabe que Deus fala de uma forma muito genérica para todo mundo em Marcos 15, 16. Então nós temos que entender o seguinte, aquilo ali não é que Deus escolheu A, o B ou C para dar aos sinais. Não é isso. Ele quer dizer o seguinte, que quando nós realmente entendemos o caminho, você vai compreender de uma forma muito confortável. Nós vamos dizer isso hoje de uma forma muito clara, que nós devemos padecer por Cristo. Aí alguém vai dizer assim de uma forma muito sucinta, muito genérica, padecer por Ele, mas por que eu tenho que padecer por Ele? Porque quando você está ligado no Espírito de verdade, você entende por que eu tenho que padecer por Ele. Você conseguiu ver o tamanho dessa pessoa, o que ele é? Você conseguiu ter uma experiência dele te levar ao mais elevado dos céus e te mostrar o mundo dele, te mostrar a excelência dele, a pessoa que ele é? A pessoa que ele é, ele se fez pobre para, na verdade, como rico que era, ele se fez pobre para poder nos salvar. E a Bíblia diz o quê? Que era, na verdade, necessário que todos, sofram por uma vez que um sofreu por todos. Mas qual é o sofrimento? É sustentar a verdade de Deus, de forma que em muitos momentos nós falamos a verdade, até defendemos a verdade, mas não somos a verdade. Então, dentro de um conceito em que nós olhamos e buscamos aperfeiçoar o de Deus, eu procuro sempre resultados, irmão. Eu quero crescer 0,5, 0,8, mas todo dia eu estou fuçando espiritualmente, até que eu encontre, na verdade, uma realidade das posições de Deus. Porque não faz sentido você aprender menos de coisas e você dizer assim, ainda não me transformei, tá? Mas o que você está fazendo para se transformar? Nós olhamos a palavra de hoje e Pedro traz um posicionamento muito claro aqui, dizendo: rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Quando nós vemos uma pedra na rua, nós desviamos aquela pedra para que não venhamos tropeçar naquela pedra e tenhamos naturalmente uma queda de alguma coisa que não tínhamos, passamos a ter por algum motivo. Quando nós vamos para a casa de Deus, nós devemos entender que Deus é uma pessoa muito santa, santíssima. Deus é uma pessoa que é muito elevada a uma sublimidade muito profunda, muito real, muito gloriosa. Quando Pedro está aqui escriturando através do Espírito Santo, Pedro está dizendo que os jovens devem respeitar os mais velhos. Por quê, irmãos? Porque dentro de um homem mais velho, ou de uma mulher mais velha, existe às vezes um entendimento de que a pessoa só está mais velha. Mas uma pessoa mais velha, nos caminhos de Deus, irmãos, é uma pessoa que envelheceu ao lado de Deus. Aleluia! Eu me digo todos, mas uma grande maioria envelheceu com muitas histórias, com muitas superações, com muitas, experiências de fidelidade em Deus. Então eu vejo que algumas coisas a pessoa ela não consegue ver a realidade daquilo que é mais profundo. Porque às vezes você vê um pai e uma mãe. Eles não foram um pai e uma mãe bons, no sentido direto como a nossa exigência. Mas às vezes um pai, irmãos, ele é imperfeito. Mas ele nunca, na verdade, abandonou a casa dele. Uma mulher, mãe, ela é imperfeita. Ela não é o que você gostaria que ela fosse. Mas todo tempo também, ela nunca abandonou a casa. Então existem coisas que nós devemos dar a devida homenagem, porque estava dentro de um conceito que você não aceitava, mas é um conceito que Deus olhou e vê a profundidade que nós temos que ter na casa de Deus. Então hoje, eu estou muito alegre em Cristo Jesus, porque cada dia que passa, eu procuro pedir a Deus que Deus abra mais meus olhos, para que eu possa ver, a grandeza de Deus no sentido de ter resultados. Porque você vê a grandeza de Deus com palavras, com poesia, com filosofia. Muitos escolhem o caminho zen para dizer que ele é belo, maravilhoso. Mas o que deve ficar claro é que Pedro está dizendo que os jovens devem respeitar os velhos. E por que isso é importante, irmãos? Porque cada vez que você olha a palavra de Deus, Deus vai nos colocando dentro de um posicionamento de uma inteligência em que é, na verdade, a réplica dos pensamentos e da orientação de Deus. Então, Pedro está trazendo aqui, como um homem experiente de Deus, entendendo claramente, os jovens têm que respeitar os velhos.
Irmãos, isso é algo que deixa você muito maior. Então, o volume espiritual você adquire quando você começa a entender a essência daquele volume espiritual na tua vida. Que vai fazer toda a diferença. Que você vai ser uma mulher maior, você vai ser um homem maior, quando você entende o volume espiritual que você tem de capacitação ou de captação espiritual. Ou seja, eu tenho capacidade de receber isso. Mas, dentro da minha capacidade, eu vou olhar o texto com muita clareza, para que eu não venha tropeçar e, naturalmente, faça uma análise errada. Pedro está dizendo que os jovens devem respeitar. E alguém não pode arrastar uma expressão como essa, tá bom, tem que respeitar, tá? Mas, e a profundidade do texto? Nós olhamos uma pessoa mais velha. Ela tem mais história de você do que eu. Ela está mais tempo na terra, estou falando do servo de Deus. E ele, por muitos anos, se inclinou a Deus em meio às mais difíceis situações. Essa pessoa se inclinou a Deus. É alguém que tem mais experiência do que você, do que eu. Então deve ser respeitado de uma forma clara. Por quê? Porque nós olhamos e vemos que os homens mais respeitados, os homens mais usados por Deus, são os que são mais respeitados no sentido de Deus devolver a eles, com gratidão, aquilo que eles sempre fizeram por Deus. E às vezes, num momento imediato, você olha para uma pessoa mais idosa, você vê ela só mais velha, mais idosa ou mais velha, você não tem nada nele. Pedro está dizendo que os jovens devem respeitar. Mas por quê? Porque vai além de uma visão humana. Se você vê os cabelos brancos da pessoa, se você vê uma pessoa mais velha, vai muito além. E por que isso é importante? Porque cada vez mais você vai ficando uma pessoa mais pura, mais reta, vai ficando uma pessoa que realmente compreende uma realidade de Deus com muito mais profundidade. Por quê? Porque Pedro está falando de uma forma clara que há um choque em meio a uma situação de um caminho. Eu estou indo bem, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou ajudando, estou fazendo, mas aí eu estou bem. No meu coração eu posso dizer, estou bem. Deus fala, não, você não está bem, você está mal. Meu Deus! E por quê, irmãos? Porque quando você olha para a palavra, Pedro está finalizando aqui na segunda parte, dizendo que nós, né, os jovens, outros sim, no trato uns com os outros, cingidos de toda humildade. Isso é um ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos, que é um ponto difícil na igreja, é muito difícil. É difícil como ser humano, porque tratar a pessoa com humildade, tratar bem, não é você dar bom dia, boa tarde, nem boa noite. Meu Deus. Tratar bem uma pessoa é ir muito além. Ele está dizendo aqui que quando a pessoa está cingida, ou seja, ela está devidamente cinturada, abraçada com humildade, ela começa a replicar muito mais a pessoa de Deus dentro de um conceito da verdade, do que simplesmente eu olho, irmão, eu já trato bem, já dou bom dia, boa tarde, boa noite, e daí? Já não vou além, não. Eu lembro quando eu cheguei aqui, no 2007, as pessoas falam para mim aqui, a gente tem um costume aqui, nós temos coisas aqui hoje, nós temos um costume aqui de não falar com estranho. Aí eu olhei, uma dessas pessoas foi até a nossa igreja, eu falei, não, mas se alguém te ligar no teu telefone celular, você não atende, ela batendo o número de estranho. Eu falei assim, quantas coisas que a gente respeita, porque eu respeito, né? Acabei de falar agora, eu respeito, mas tem coisas que elas vão para um lado de inclinação de ignorância. É um comportamento, ela não fala com estranho. Eu até vi isso aqui, quando eu fui pedir uma informação a uma moça uma vez, parecia que a gente era um bicho. Eu e o Lucas, a mulher saiu andando pela rua, tipo assim, não quero falar nada não. Uma coisa assim que eu não sabia, né? A gente veio de uma cidade maior, a gente entendia, será que nós estamos numa cidade interior? Eu não entendi o que era isso. Mas uma coisa assim, tipo matuto, né? Mas você não vai atender o telefone? Não, aqui nós não falamos com estranho. Aí você vê, bom, a pessoa vai te ligar de um número que você nunca viu, de uma empresa, não conheço, não atendo. Então tem muita coisa no nosso meio que tem que ser refinada. Coisa que tem que ser entendida. Porque você não vai ficar protegido pelas suas próprias, sabe, armas espirituais, intelectuais. Não, você vai errar. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui que nós devemos tratar uns aos outros, sabe, cingidos, todos de humildade. Então tem que olhar o que na verdade Deus se aborrece. Porque Deus se aborrece. Deus se aborrece que quando a nossa duvidade de afirmação, ela não tem uma verdade. Em todo tempo que eu falo alguma coisa, eu falei assim para Rosângela, eu falei, as pessoas todas as vezes, você tem fé? Tenho muita fé. Você ama a Deus? Amo muito a Deus. Mas aí quando você olha para a vida dele,
Você vê que não passa de uma citação de que não tem nenhum valor de verdade. Se ele não tiver embasado na Escritura, então ele diz que tem muita fé. Mas peraí, qual é a tua fé? Eu tenho fé, uma fé que me criou na minha cabeça, que eu desenvolvi, não segundo a Bíblia, mas segundo a minha conveniência. Então você começa a ver que há uma distância muito grande daquilo que se afirma nos lábios para aquilo que se vive. Esses dias agora eu fiquei assim numa indignação, como alguém não consegue ver isso, dentro de um processo, de uma verdade que deveria estar explícita a todos os homens, porque é uma coisa muito maldosa, é uma coisa maligna, uma raiz que você fala, não, isso aí passa de lama ou passa de sangue. O que eu quero dizer é que você não precisa ir muito longe para ver o que você tem e o que você não tem. Porque muitas vezes você fala com os lábios, mas a pessoa não tem isso. Agora, e qual é a profundidade, pastor, e a realidade desse assunto? Quando nós olhamos aqui, nós vemos Pedro. Naturalmente, nós temos assim implícito que Pedro conversou inúmeras vezes com Jesus. E Pedro aprendeu muito, mas aprendeu muito. Então Pedro diz aqui bem claramente que é fundamental que nós estejamos cingidos de humildade. Por que isso? Porque Pedro ele faz aqui uma alusão. Ele diz que contudo aos humildes Deus dá graça. E qual é a realidade que Pedro está confrontando aqui? Porque em muitos momentos nós vemos que algumas coisas ficam sem resposta na nossa vida. E nós começamos a ver assim, bom, eu quero entender, Viviane, mas não estou entendendo. Eu já dei isso, já fiz isso, fiz aquilo. Então eu não emplaco, não pego velocidade, eu não consigo ver os objetivos básicos, eu não consigo, então tem alguma coisa errada, irmã Eliette. E onde é que nós devemos fundamentar a realidade das nossas vidas? Que Pedro está dizendo aqui, de uma forma bem clara, na segunda parte, depois da humildade, ele está dizendo, está fazendo uma comparação. Porque Deus resiste aos soberbos. Meu Deus. Olha, irmão Eduardo, por que Deus resiste aos soberbos? Os soberbos, de uma forma assim, muito mais alongada, diria assim, é alguém que já faz oposição a Deus em qualquer que seja a situação. Então, por exemplo, eu sou um pastor, eu não estou liberto de gírias. Eu estou em oposição. Eu posso estar em regeneração, mas eu estou em oposição, porque eu chuto gíria para cima e para baixo. Diante dos homens pode ser até não muito levado em consideração, porque os homens estão pouco aí com a justiça de Deus. Mas se eu, na verdade, sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu tenho que começar a entender que eu preciso expurgar, eu preciso tirar tudo que está no meu caminho, que seja algo que aborreça a Deus. Então eu entendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas espera aí, Jesus Cristo é o padrão de um Deus que fala com outro Deus. Aleluia. Então Jesus Cristo é um padrão de um Deus que fala com outro Deus. Então ninguém imagina Jesus Cristo falando gíria ou outros exemplos desses que eu acabei de citar. Mas Pedro levanta aqui bem claro a importância da humildade. Por quê? Porque nós temos um tropeço da soberba na nossa vida. Então não é fazer de conta, olha, o pastor é assim, então ele deve morrer assim. Sabe, como a síndrome de Gabriel, eu nasci assim, você sempre assim. Isso está errado. Porque eu já vi pessoas falando isso para mim, não, eu nasci assim, eu falei, está super errado. Você não nasceu assim. Quando você não tem a informação, você está completamente errado. Então, espiritualmente, Pedro está dizendo que os jovens sejam, na verdade, cingidos, adornados, sejam cinturados com a humildade. Por quê? Porque nós temos um problema seríssimo com a soberba. Porque a soberba, irmãos, ela entra e faz o homem, ele está sempre em uma posição espiritual contrária a Deus. Eu não estou querendo dizer que ele está invalidado, mas ele sofre pela mão de Deus. Por quê? Porque é soberbo. Meu Deus. Ele é uma oposição a Deus, claramente. Deus olha para ele e ele traz a raiz da oposição. Então é muito importante nós olharmos no coletivo de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, não apenas coisas básicas, porque o moralista, ele fala das coisas básicas, ele vai falar, eu não roubo, eu não mato, eu pago tudo em dia e eu não devo a ninguém, tá? Mas daí, continua soberbo, em oposição a Deus. Por quê? Porque o soberbo, ele se coloca na posição de autossuficiência. O soberbo é alguém que, na verdade, ele não vê necessidade de ter estabilidade, não vê necessidade de ter vida. Ele é tão soberbo que ele imagina se alguém fizer uma fortaleza de 20 metros de altura, de muro, e fechar a fortaleza, e colocar um mercado,
dentro daquela fortaleza e fechar aquela porta, ele vai dizer, aqui ninguém me pega. Não, claro que pega. Eu quero dizer o quê? Que Deus, irmãos, é uma pessoa que Ele não precisa, de maneira alguma, que você esteja dormindo para Ele te pegar. Meu Deus. Ele não precisa, de maneira alguma, que você esteja ligado para Ele te pegar. Porque quando a pessoa é humilde, dentro de um conceito genérico, a pessoa entende que precisa de Deus, eu dependo dele na hora que eu estou dormindo, na hora que eu estou acordado, na hora que eu estou trabalhando. Por quê? Porque eu estou dentro de um esquema fisiológico, uma estrutura fisiológica, e que ela só funciona por causa do oxigênio. Não tem homem no mundo que produza oxigênio. Aleluia. Não tem homem no mundo que vai fazer a capacitação da minha circulação sanguínea, do meu batimento, dos choques elétricos. Não tem homem na terra para fazer isso. Aí eu, humildemente, eu entendo, bom, por que você depende de Deus? Você não sabe que a máquina funciona até onde Ele quer. Aleluia. E tem máquina parando de tudo que é jeito nos últimos dias. Tem máquina com 15 anos parando, tem máquina de 25, de 35, 32, mulheres lindas, maravilhosas de 32, 35, 40, todo dia está no noticiário. Morreu, alguém matou, a máquina parou. Meu Deus. Então quando nós vemos aqui Pedro orientando os jovens, ele está dando um caminho da humildade, mas ele está explicando por que é o caminho da humildade. Porque quando nós encontramos a humildade, nós começamos a entender a dependência total dos filhos de Deus. Aleluia. Eu não vou entrar aqui, alguém me puxou para botar um cabresto, eu sou pastor. Não. Por que você entende que tem que vir? Eu venho naturalmente. Aleluia. Porque eu entendo que eu tenho uma máquina espiritual sobre mim. E voltando ao exemplo do homem da fortaleza, a pessoa pensa que fazendo um palácio, uma fortaleza, fechando, e que o mundo não vai mais buscar ela. Espiritualmente, irmão, nós temos que ver o potencial do grau espiritual que você olha com os olhos que Deus te dá. Quando eu vejo um homem oferecendo a matéria dele, a vida dele, para toda a malignidade possível, eu vejo que aquele homem vai ser muito forte. Por que ele vai ser forte? Você olha para a matéria, por exemplo, de um homem que bateu 6 milhões de judeus. Hitler é um homem fechado, talvez, nas possibilidades humanas dele de segurança. E nós vimos as maldades e quantos outros eles arrastaram. Mas a matéria do Hitler ofereceu a Satanás e seus demônios a capacidade dele ser maior do que ele era, no sentido de que ele era apenas um homem, mas se tornou um homem terrível, bruto, cruel. Mas qual é a razão, a essência? A matéria dele não nasceu daquela forma, mas a matéria espiritual que tomou conta dele, tornou ele uma das vozes mais poderosas naqueles tempos. Da mesma forma que a nossa matéria espiritual, quando nós começamos a ouvir mais de Deus, temos um volume muito grande, uma capacitação espiritual muito grande de Deus, nós nos tornamos muito fortes, muito sólidos. Aleluia! Porque a nossa matéria recebe a visita do onipotente Espírito Santo de Deus. Então, quando você vê uma mulher com o onipotente Espírito Santo de Deus, ela se torna muito mais forte. E aí eu olho para um lado e vejo que muitos homens são destacáveis no mundo das trevas, porque ofereceram a própria matéria das trevas. E muitos homens também são destacados na casa de Deus, no mundo de Deus, porque oferecem a vida para Deus, mas não de uma forma superficial, não de uma forma em que você apenas lê meia dúzia de coisas. Não, eu vejo que Pedro aqui está dizendo, dentro de um contexto bem claro, ele chama a atenção da questão da adversidade. Ele diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, no mesmo parágrafo, 5:6. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E o que eu quero dizer? O soberbo, irmão, ele recebe a oposição de Deus. Então Deus não permite que o soberbo vá longe. Ele recebe o quê? O impedimento de Deus. Não é o ódio de Deus. Ele recebe o impedimento. Por que isso é importante dentro da casa de Deus? Porque quando eu, na verdade, começo a fazer oposição àquilo que, na verdade, me é ensinado de Deus, eu começo a fazer oposição ao próprio Deus. Não é oposição ao pastor, oposição ao presbítero, ou alguém que esteja aqui falando. Está fazendo oposição a Deus, moça. E você está fazendo oposição a Deus. Então ele está dizendo que o soberbo, ele é alguém, irmãos, que ele começa a resistir
E ele acha que os sonhos dele vão seguir. Não vão seguir. Mas peraí, pastor, eu fui batizado. Eu sou dizimista. Irmão, tem um negócio que você esconde, você é soberbo. Meu Deus. Por quê? O conselho que Pedro está dando na palavra é que nós devemos nos cingir de humildade. Aleluia. Ou seja, eu tenho que entender pela minha humildade que se eu sou um representante de Deus, eu tenho que fazer o melhor trabalho para Deus. Aleluia. Eu posso não ter uma capacitação, como eu já falei para os irmãos, eu não levo muito jeito com criança. Mas eu entendo que não levo jeito e me esforço, mas eu sei que eu sou meio manco com criança. Mas alguém vai dizer, se ela é jeito, não leva, mas faço tudo para tratar bem, mas não leva. Então, nós, quando estamos na casa de Deus, é um lugar que você faz a depuração Aleluia. espiritual, de você começar a entender a realidade daquilo que Deus quer. Porque em muitas situações fica muito difícil Deus trabalhar na minha vida ou na sua vida. Por quê? Porque você resiste nele não desmontar o teu orgulho que vem da soberba. Ó, o Satanás estava muito bem junto com os outros anjos, né? Ele estava conversando ele e os outros anjos. Ele era um guardião, tudo bem, daqui a pouco ele começou com a soberba, sozinho, diz que você é maior do que ele. Ele não falou nada. Então, o que nós vemos? Que a raiz da soberba é alguma coisa que a gente quer ocultar. E a gente não quer que ninguém veja, mas Deus está dizendo, olha, Deus resiste ao soberbo, não soberbo. Você tem que descer. Por que Deus não vai permitir você avançar? Aleluia. Porque Deus, na verdade, tem que desmontar todos aqueles neurônios que estão capacitados, sabe, com o estribo da soberba. Porque o soberbo ele não aceita direção, o soberbo não aceita conselho, ele não aceita que ele é menor, e que ele precisa, na verdade, da pessoa de Deus para entender, bom, o tamanho é só até aqui, rapaz, não é um tamanho maior. E isso dentro da casa de Deus, nós vemos que é algo muito interessante, porque Deus mesmo frustra o caminho soberbo. Deus deixa ele pegar na prateleira, e quando ele pensa que vai voar, Deus fala assim, te dá uma rapaz. Abaixo, soberbo. Deus frustra ele, deixa ele chegar com a cara no gol, vai chutar. Bom, você chegou até ali, mas não vai fazer o gol. Espiritualmente, nós devemos entender qual é a razão de Deus para tudo isso. Por quê? Porque a soberba, irmãos, é alguma resistência que eu tenho. Por exemplo, eu estou numa igreja, não é aqui, e eu resisto, mas eu fui batizada, já fui ensinada, eu tenho anos na igreja. Eu insisto em fazer as coisas que Deus não quer que eu faça. Então, às vezes, isso não é um pouco, digamos assim, de cultura humana. Irmãos, entenda bem. Tem coisas que você deve entender que a tua soberba te faz mal. Então, o que Deus deixou feito, você não tem que mexer mais nada. Aleluia. Você vê um canarinho, ele é amarelinho, preto e olhos caramelo. Alguém vai mexer no canarinho para tirar os olhos dele, os cílios? Ninguém mexe. Meu Deus. E por que o homem ele tem isso como cultura? Mas não tem como exemplo. Você vê uma sabiá, ela canta lindamente. Quem é que quer fazer alguma coisa sabiá para deixar mais bonita? Não, nasce assim. Aleluia. E vai assim até o final da vida. Glórias a Deus. Espiritualmente, você deve entender que a soberba é alguma coisa que você não respeita Deus. Você não respeita. Por quê? Porque o presbítero está pregando, está dizendo que tem que orar. Que orar nada. O presbítero que ore lá. Se ele quiser orar 3 horas, ele, pastor, que ore, eu não oro. Mas o que é isso? Soberba. Meu Deus. Então o soberbo não é alguém que quer ser maior só do que alguém. É alguém que se opõe a Deus em todo sentido. Porque em muitas situações, a irmã Marcela disse que hoje é muito mais comum a iniquidade do que o pecado. É claro que existe pecado, mas eu estou falando que o que atravessa mesmo o homem e destrói o homem é a iniquidade. Ele se acostumou a pecar, não vê a gravidade, vai embora. Mas aqui, a Bíblia está dizendo que Deus resiste aos soberbos. Então, em muitas ocasiões, nós devemos entender, de uma forma muito clara, que você aceitar um aconselhamento espiritual, você aceitar, na verdade, o desejo de Deus. Porque qual é o desejo de Deus em Deus? Eu adquirir uma temperatura que agrade a Deus. Mas não é o que eu queira fazer. Porque para mim, uma das coisas que são fáceis dos homens fazer
Eu não consigo fazer, mas eu entendo. Bom, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Mas eu tenho uma capacidade de outras coisas. Eu dou um valor muito grande, porque eu estou conseguindo hoje orar de joelhos. Eu fiquei muito tempo sem conseguir dobrar os joelhos, porque 3 minutos, 5 minutos, estava tão cansado, cara, não é possível que eu vou ficar nesse negócio. Mas depois que Deus me deu novamente a oportunidade de orar, eu sempre lembro, olha, pouco tempo atrás, você não conseguia orar 4 minutos. Me dava um cansaço, eu não sei, parecia que de joelhos era a pior posição do mundo. Mas eu entendia que era um processo de ensino de Deus. Aleluia. Mas eu, na verdade, me opus a Deus. Não, me cura, não. Não quer nem pedir. Ele sabe o tempo, não precisa pedir. Aleluia. Ele sabe que eu preciso orar. E graças a Deus, hoje ficar de joelhos para mim é uma posição que se eu fico 4, 5 horas, eu não sinto nada. Glória a Deus. Mas já entendi lá atrás que eu não conseguia ficar 5 minutos. Para Deus me ensinar. Ele falou, olha o quanto é importante. Você não consegue orar 4 minutos, mas hoje você ora 3, 4 horas. Eu oro 2, 3 horas, fácil, mas fácil. Mas um dia eu fiquei impedido. O que Deus quer nos mostrar, porque às vezes você fica perguntando algumas coisas dentro de um conceito em que você está em oposição a Deus, mas não é nós pegarmos de um conjunto de 10 coisas, escolher 6, ó, isso aqui é assim, não é você escolher 10, você escolher as 10. Meu Deus, aleluia. Então, quando nós vamos para a casa de Deus, nós vamos entender o seguinte, bom, quando a irmã Marcela falou que nós recebemos migalhas, aqui dizer o seguinte, você poderia receber algo muito maior. Para soberba me impede. Por que eu digo isso, irmãos? Deus é uma pessoa, quando você lê algumas palavras, mensagens, e a pessoa faz oposição a ele diz assim, ó, você não quer ir? Então vou te dar um mundo. Meu Deus. Porque quando ele disse que o diabo não queria ficar perto dele como amigo dele, como Deus, o que Deus fez? Tira o corpo dele, manda ele embora daqui, ele não vai mais habitar entre a gente. Ele vai habitar bem longe da gente. Meu Deus. Ele não dá um pouquinho para você. Ele dá o mundo para ele. Espiritualmente, quando nós olhamos para Deus e vemos a capacidade espiritual de Deus, Pedro está falando da graça. A graça, irmãos, é um valor incomensurável. Aleluia. Quando Deus fala para você, eu tenho infinito para te dar. Aleluia. Eu tenho bênçãos que você não tem ideia do que eu posso te dar. Você não tem. Eu posso fazer o que eu quiser com você. Você ser a mulher mais feliz, mais linda, mais rica do mundo. Aleluia. Porque Pedro está dizendo que ele resiste aos soberbos. Então nós olhamos e vemos o pensamento de Deus com a sua vida e a minha vida. Ele está dizendo, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele está querendo dizer, o que ele está querendo, Ricardo? Oi, lá. Eu estou querendo isso, Senhor. Eduardo, você como homem da lei, como homem de Deus, faz uma revisão e vê o homem que você é. Aleluia. E vê o fiel que você é. A pessoa que está predisposta de noite, de dia, de manhã, qualquer hora fazer alguma coisa para Deus. Aí ele está dizendo aqui, os humildes, eles se ajoelham para Deus, mas com racionalidade. Não é porque eu estou no processo religioso, não. Maior de tudo, você viu quem é a formosura? Aleluia. Por isso que eu me ajoelho. Mas tem gente que chega na casa de Deus, ela nem se ajoelha, ela senta. Ela não tem noção quem é Deus. Oh, meu Deus. Não é questão de Aleluia. cultura, é porque não tem noção. Quando você vai para uma entrevista no trabalho, tudo que o entrevistador quer fazer, os recursos humanos, ele fala assim no coração dele silenciosamente. Fala, que eu vou adivinhar, já vou dizer quem você é. Ele começa a fazer perguntas, ele começa a falar um monte de coisas. E aí a pessoa analisa e diz lá para o interessado, para o gerente, para o diretor, bom, a personalidade dela é essa e dele é esse. Por quê? Falou isso. Não precisa falar mais, a pessoa precisa conhecer. Falou isso? Falou. Então, não tem problema, não vai. Espiritualmente, nós temos que corrigir. Porque às vezes você fica dentro de um contexto em que você, na verdade, não se sustenta e fala, eu estou me sentindo aqui mal. Por quê? Tem uma coisa aqui dentro que não encaixa, não sei. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então o soberbo, ele julga que está certo. Ele faz uma clínica com ele, sempre a favor dele. Ele é sempre autossuficiente. Mas também Deus não quer perfeição. Então o soberbo, ele fica dentro de um contexto, irmã Eliette, que
Ele fica aprisionado na vontade dele. Para ele, não, eu vou para a igreja. Você vai, vou, eu não falto um culto, eu vou tudo lá, mas... E com Deus dentro de casa, como é que é a tua relação? Então, a palavra de Deus hoje, ela vai nos mostrando que quando nós entendemos que Deus, Ele impede um avanço do pastor Sérgio em alguma coisa. Eu sei que eu sou, assim, um pouco exagerado em algumas coisas, mas eu não sei se é para mim exagerado, é que eu gosto de entender as coisas lá no fundo. Então eu já fiz algumas provas, não estou falando para me exaltar, mas é em tudo. Se eu gosto de pescar, eu quero saber todos os números de anzol, como o peixe come, não come, se é de mar, se é de rio, se é de entre rio, eu quero saber tudo. Mas por que isso, irmão? Aleluia. Isso me dá segurança. Aleluia. Isso me dá muita segurança. Aqui, quando eu vi esse detalhe, eu vi que Pedro fez uma alusão dizendo que os humildes, eles têm outro comportamento, porque o humilde, ele fica por baixo, e ele não tem problema de contar a história triste. E aí, que história triste tem? Eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe, eu vivi na casa da minha tia. E conto um monte de coisas, porque normalmente o ser humano gosta de contar história bonita. História feia não gosta de contar. Espiritualmente, Deus quer nos dar graça nesta noite, para que nós possamos entender a razão dessa palavra. Porque Pedro está dizendo que Deus exalta os humildes. Mas ele abate a soberba, ou seja, ele diz assim, não vai avançar, e não avança. Então, espiritualmente, o que eu entendo? Eu tenho que fazer uma afirmação. Não, Deus está dizendo que vai te levantar. Aleluia. Mas ele está dizendo que ele levanta aquele que é humilde. Porém, o que é soberbo, ele abaixa. Então, tem muitas pessoas que ainda não entenderam. Por que Deus, ele levanta o humilde? O humilde, irmãos, ele coopera com Deus em todo o tempo. Só vamos dizer assim, só vamos dizer, desculpa. Deus fala, chega, agora ele vai. Porque é necessário que você esteja dentro da casa de Deus, esteja aperfeiçoando o seu caminho, como fazem os homens que são do mundo. Eles aperfeiçoam o trabalho deles porque eles querem um salário melhor. Então eles querem promoção. É verdade. Então, com uma promoção, você ganha muito mais. Você não vai ser uma pessoa comum, mas tem que fazer o quê? Aperfeiçoar seu trabalho, entender mais o seu trabalho, fazer tudo de uma forma mais clara. Na casa de Deus, a moeda é você olhar para Deus e entender. Bom, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é deixar de ser soberbo. Por quê? Você é soberbo. Meu Deus. Por quê? O que me convém eu ouço pelo ouvido esquerdo. Mas o que não convém? Eu não ouço nem pelo direito, nem pelo esquerdo, por nada. Então, na casa de Deus, tem que olhar isso. Muitas das coisas eu não queria fazer. Mas e daí? Eu começo a raciocinar, começo a fazer o meu tribunal, eu e Deus. Deus é muito maior. A irmã já disse que nós temos que sofrer por ele. Mas por que sofrer, né, Ivone, por Deus? Se você entender o tamanho dessa pessoa, Aleluia. o que ele pode fazer por mim, pelo irmão Osmar, pela irmã Kelly, o que ele pode fazer? Eu quero que eu faça tudo, e o irmão Osmar faça, e a Kelly faça. Você vai olhar e vai dizer assim, Kelly, irmão Osmar, para o céu, não foi nada. Olha o tamanho dessa pessoa. Oh, aleluia. Se ele não tivesse esse tamanho dentro da nossa capacidade de fé, você estaria certo, eu estaria assim certo. Mas eu tenho que falar nessa noite com os irmãos, por que o humilde é levantado? Porque tem pessoas, irmãos, que dentro de uma humildade, Deus dá para ele uma coisa pequenininha para ele tomar conta. Irmãos, ele toma conta daquela obra com tanto zelo, com tanto carinho, que Deus pode dar outra obra maior. Aí Deus dá uma situação para ele, até material. Abençoa aquela moça ali, com 150 mil reais. Vamos ver o que vai sair dali. 150 mil reais, não é isso tudo. Alguém diz, não, pastor, não é isso tudo. 150 mil não dá para fazer isso tudo, é um dinheiro. Mas se bem administrado, com fidelidade, e diante de Deus não faltar um centavo para prestar conta a ele olha aí, aqueles 150 dele, administrou bem. Deus fala, vamos fazer mais um pouquinho. Aleluia. Coloca ela agora com 300 mil reais. Glórias a Deus. Aí ela administra. Aleluia. Com ele, com total sinceridade, Deus fala, bota 500 mil. E Deus
vai abençoando a mulher, o homem. Mas por quê? Porque ele tem capacidade de ser uma pessoa muito, muito honesta, humilde. Não, isso aí não me pertence, nem isso. Isso aqui é de Deus, então não é dele. Aleluia. Mas tem pessoas, irmãos, que se elas pegarem qualquer valor, elas não têm fidelidade. Quanto que deu? Deu, sei lá, 50 mil, não é muito. O que eu vou fazer? Ah, isso aqui eu vou chutar, não vou dar para ele não. Meu Deus. Então você fica perguntando, mas o soberbo, porque ele não vê a gravidade em que nessa palavra, o próprio Pedro ele está dizendo que Deus abate, ou ele frustra, ou ele impede a ação do soberbo. Porque o soberbo não vê gravidade em lesionar a Deus. Meu Deus. Ele não vê gravidade. Bom, não tem gravidade, claro que tem. Então o que Deus está querendo me dizer? Que às vezes, em muitas ocasiões, o irmão, a irmã fica perguntando, por quê? Irmãos, Deus nunca está errado. Nunca está errado. E por que eu estou pregando essa palavra? Porque eu tive muita experiência de estar na forca por dias, uma semana, duas. Como você está, pastor? Estou aqui assim, apertado e o diabo ganhando de 10-0. Eu não lavo a Bíblia. Aleluia. Se eu tiver que ficar dias e dias orando, eu vou brigar com o diabo, porque eu sei que ele vai perder. Aleluia. Mas não é com um dia, nem dois, nem três. Glória a E Deus. muitas das vezes já me apertou por aqui. Eu falei, não adianta. O sangue de Jesus tem poder, vamos lá. Mas é a convicção que você tem que ter. Você não pode ser soberbo e achar, não, você é perfeito? Não, eu não sou. Por quê? Eu tenho muitos defeitos. Aleluia. Mas o que Deus quer que nós entendamos, que Deus dá graça aos humildes. Porque quem é humilde entende a sua história, entende a sua limitação, entende que não é perfeito, mas está em busca da perfeição, da Glória restauração, a Deus. entende quem é Deus e por que eu venho à presença de Deus, porque eu não tenho nada. Aleluia. Quando o menino, de repente, ele resolve desconectar lá os neurônios da capacidade de ouvir, da capacidade de ver. Ele resolveu, mas daí, eu faço o que eu quero. Vai dizer para mim que não é justiça dele. Então, na graça de Deus, irmãos, nós temos que entender claramente que Deus é uma pessoa que está presente. Nós não viemos para cá por capacidade nenhuma, no sentido porque o pastor Sérgio é conhecido. Não, nós viemos aqui pela misericórdia dele. Aleluia. Se não fosse ele, as mãos de Deus, o poder de Deus, com a mão poderosa de Deus, isso aqui não estava aberto. Eu não Aleluia. atribuo nada a mim nem minha capacidade humana. Claro, eu tenho que fazer um bom serviço. O irmão Osmar me ajuda, o irmão Douglas me ajuda, o presbítero, os irmãos. Mas daí quem faz isso? É a graça dele. Aleluia. Ele conversa que o pastor é bom. Eu entendo isso. Agora, o que eu faço? Eu renuncio antes, porque quando a minha alma sair desse corpo, eu faço orações pedindo já o meu trabalho, a minha locação, o meu emprego, sei lá, a minha continuidade no céu. Eu não sei se vou ser aprovado no julgamento. Mas já faço vários pedidos da minha locação, já faço que quero morar perto do reino de Deus, se for possível, se estiver pedindo o que é certo. Mas eu estou lá na frente, porque eu sei que Ele é poderoso para ajudar todos os irmãos, todas as irmãs. Mas qual é o problema? O problema, irmãos, é que Ele não quer que você seja uma pessoa arrasta soberana. Você tem que entender que Ele, na verdade, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Porque olha só, aquela moça é tão humilde. Oh, meu Deus. Olha só, pegou o dinheirinho dela, comprou uma roupinha, ajudou a mãe. E aquela outra que ganhou muito mais. Vem de qualquer jeito para a casa de Deus, porque agrada a ela. E ela mexe naquilo que não deveria mexer, no sentido da estrutura dela. A humildezinha, não toca em nada. E aí Deus olha e fala, aquela mãe vai crescer um pouquinho mais. E a outra? A outra é humilde. A humildade, irmãos, é entender que cada um de nós não somos nada sem Deus. O espírito do homem é o espírito do homem. E o espírito de Deus associado ao homem com fidelidade, irmãos, você vai ter uma irmã e você vai ver a irmã voar. A irmã vai muito longe, e o irmão também. Mas é necessário que a gente faça essa correção, que se isso não fosse, na verdade, necessário, Pedro não ia falar, olha, Deus resiste ao soberbo. O que ele está dizendo? Ele não deixa avançar não. E essa é uma noite que nós devemos entender da parte de Deus, porque muitas coisas ainda estão longe. Eu sei que precisamos nos adaptar a chutar aquilo que a gente, na verdade, deveria chutar, mas é conveniente a carne, sei lá, a educação, ou qualquer que seja o processo sofrido. Mas eu preciso fazer uma força e tirar essas coisas que desagradam a Deus, amém? Só uma nuvem,